Boa noite, amigas e amigos. Eu estou fazendo aqui, já vou dormir na verdade, né? Mas eu estou fazendo essa live, né? Porque eu vi o ex-procurador, promotor, sei lá o que ele era, da Lava Jato, né? Dizendo que, reclamando, né? De que a sentença que ele recebeu da justiça de ter que indenizar o ex-presidente Lula pelo PowerPoint que ele fez, em que ele apresentava zero evidência, né? Apenas convicções sobre a suposta e não provada participação do ex-presidente Lula em esquemas de corrupção, né? Ele ficou indignado de ter que pagar 75 mil reais e tal, não sei o quê, dizendo que era prova da reação do sistema contra a impunidade, patati patatá e esses argumentos. Bom, quando eu escutei o Deltan Dallagnol falando sobre isso, eu me lembrei de uma frase de São João Crisóstomo, santo da Igreja Católica, né, do final do Império Romano, quando, como nós sabemos, havia muitas controvérsias de caráter teológico, né, e São João Crisóstomo tinha um critério muito claro para terminar as controvérsias. Ele disse a seguinte frase: Roma locuta, contenda finita. Ou seja, quando Roma se pronuncia, acaba a controvérsia. Nós poderíamos mudar um pouco a frase, substituindo Roma por justicia. Justicia locuta, contenda finita. A justiça se pronunciou, acabou a controvérsia. Se a justiça disse que o senhor Deltan Dallagnol difamou o ex-presidente Lula, apresentando um PowerPoint, que aliás não foi ideia dele, ele copiou do Carlos Lacerda, né, em 1954, todo mundo sabe, o Carlos Lacerda não tinha PowerPoint naquela época, mas ele tinha um quadro negro que ele apresentou na TV Globo, né, em que ele desenhou vários círculos, né, em que ele associava nomes de pessoas implicadas na morte do Major Vaz com o presidente Getúlio Vargas, né? E com base nessa, entre aspas, evidência, ele pedia a renúncia do presidente da República ou sua destituição por intermédio de um golpe militar. Bom, nós sabemos o que aconteceu. O presidente Getúlio Vargas simplesmente não aceitou, se matou, né, e fez a carta testamento, no qual ele mostrava a perfídia dos seus inimigos, o que foi absolutamente compreendido pelo povo brasileiro, que enxotou os golpistas das ruas do Rio de Janeiro. Inclusive Lacerda teve que se esconder para não ser morto. A sede do seu jornal foi queimada, como Jornal o Globo e outros. Isso é história, só a gente olhar, né? E agora, como diria Karl Marx, a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. O que nós vemos agora o Deltan Dallagnol é a farsa, equivalente à do Lacerda. Ele reclamando da justiça. Bom, mas se a justiça é corrupta, o que nos resta? A barbárie? Senhor Deltan Dallagnol, o que o senhor sugere? Uma guerra civil? Que os brasileiros peguem armas para se matar mutuamente? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião.
Se o senhor não aceita o resultado da justiça, se a justiça está errada, então a sociedade brasileira deve retornar ao estado da barbárie. A barbárie é uma guerra civil. É isso que vossa ex-excelência defende? Uma guerra civil? Em que brasileiros peguem armas contra brasileiros? O senhor já pensou nas consequências do que o senhor fala, senhor Deltan Dallagnol? Eu creio que não. Eu tenho como sobrenome Oreiro. É de origem galega. Da Espanha, nordeste da Espanha. Eu sei o que é um país que se divide em dois e entra numa fratricida guerra civil. Eu não desejo isso a nenhum país, senhor Deltan Dallagnol. Eu espero que o senhor também não deseje. Justiça locuta, contenda finita. O senhor perdeu a ação contra o presidente Lula. Portanto, o senhor pague e fique quieto. Se tem gente que está lhe apoiando porque te simpatiza, ok, é um direito de todos os cidadãos brasileiros, mas isso não legitima o seu pleito. O seu pleito foi considerado injusto pela justiça. Então, o senhor, como pretende ser, né, um cidadão do mundo civilizado, deve respeitar a máxima justiça locuta, contenda finita. A não ser que o senhor tenha outras evidências que provem o seu caso, o senhor tem que ficar caladinho e pagar a indenização que cabe ao presidente Lula. E dar graças a Deus por não ter que pedir desculpas em público de joelhos, ajoelhado no milho. Né? E esse é o triste fim da Operação Lava Jato. Né? A revista Le Monde, quero me recordar do ano passado, mostrou as entranhas da Operação Lava Jato. Nada republicanas e nada patrióticas. Esse artigo da revista Le Monde mostra a Operação Lava Jato servindo aos interesses imperiais dos Estados Unidos. Nunca se tratou, senhor Deltan Dallagnol, de luta contra a corrupção, porque se esse fosse o caso, o grande herói da luta contra a corrupção, o senhor Sérgio Moro, jamais teria aceitado ser ministro de uma pessoa como Jair Messias Bolsonaro. Né? Vocês não têm como negar isso. Essa inconsistência matou a Operação Lava Jato, como os vazamentos da Intercept, que nem o senhor, nem o ex-ministro Sérgio Moro negaram a veracidade. Apenas apontaram a ilegalidade da maneira pela qual as provas foram obtidas, o que certamente os protege de processos legais, mas são suficientes para inocentar o presidente Lula, porque quando um velho princípio cristão, talvez o senhor é evangélico, mas enfim, né, a gente sabe, né, vocês se desviaram de Roma, né, deixaram muita coisa de lado. Ainda mais nessa versão da, como é que chama mesmo? A teologia da prosperidade, que é um retorno ao velho judaísmo pré-cristão. Vocês acham que os fins justificam os meios.
Não há nada mais anticristão que isso, senhor procurador, ex-procurador Deltan Dallagnol. Não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse. O senhor está completamente fora dos ensinamentos de Cristo. O senhor, e eu posso dizer com propriedade, não é cristão. Só pode dizer isso, mas o senhor não é. Não há nada mais diferente entre o seu comportamento e o que nós vemos do comportamento de Jesus Cristo nos santos evangelhos, os canônicos. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Não tem nada de cristão no seu comportamento. Bom, enfim, eu acho que era isso. Entendeu? Eu acho que o senhor deve simplesmente pagar o que o senhor deve ao presidente Lula e recolher-se à vida privada e não causar mais estragos à vida pública brasileira. O senhor e o ex-juiz, agora candidato à presidência da República, Sérgio Moro, fizeram um estrago enorme na economia brasileira. Boa parte da queda do PIB do Brasil entre 2014 e 2015 foi devido à Operação Lava Jato. Eu não vou aqui defender empresa A, B ou C, não vou defender... Eu não tenho absolutamente nada com essas pessoas e não vou dizer que eles são inocentes. Mas vocês destruíram uma parte relevante da indústria brasileira de construção civil. E o pior, fizeram isso recebendo os ensinamentos jurídicos. Aonde? Não no Brasil, não em Roma. Se tivesse sido em Roma, não. Na França, tampouco. Aonde? Nos Estados Unidos da América. Foi aí que os senhores receberam os seus ensinamentos jurídicos. Tiveram relações com o Department of Justice, segundo, não sou eu que estou dizendo, a matéria do Le Monde. Não sou eu, matéria do Le Monde. Vocês querem processar alguém, processem o Le Monde. Eu estou simplesmente reproduzindo o que eu li no Le Monde. Vergonhoso. Que coisa. Comportamento totalmente antipatriota, anticristão, vergonhoso. Vocês dois têm que se retirar da vida pública e se contentar com a vida privada e pedir todos os dias a Deus que a nação brasileira esqueça da existência de vossas tristes figuras. É isso que eu tinha para dizer, os senhores. Do mais, Dominus vobiscum, que a paz esteja com vocês e que a graça de Deus Todo-Poderoso os ilumine para tomar as decisões que são melhores do ponto de vista do bem-estar da nação brasileira. Tenham uma boa noite, um bom descanso e que Deus os abençoe.